Eu sou muito contra as pessoas falarem mal dos outros pela frente. Eu acho que é uma falta de educação muito grande. Não é? Falar mal pela frente constrange quem ouve, constrange quem fala. Não custa nada a gente esperar um pouco, as pessoas dão as costas. Ela se dirigiu a mim, ela disse assim: você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse: não, eu nunca fui não. Ela disse: foi aos Estados Unidos e não foi à Disney? Eu disse: não, eu nunca fui aos Estados Unidos não, eu nunca saí do Brasil não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim: esse homem não devia ter sido escolhido para a Academia Brasileira de Letras não, que nunca saiu do Brasil. Aí daqui a pouco o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse: ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse: foi. Aí eu por dentro disse: essa mulher divide a humanidade em duas categorias, né? Quem foi à Disney e quem não foi. Eu estou desgraçado que eu não fui. Eu disse: bom, é mãe de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Castro Alves, né? Vocês vejam a minha inocência. Não era nível intelectual não, que isso não interessa a ela não. Era nível econômico. Aí ela disse para mim: outro dia o nosso caçula chegou aqui em casa arrasado, porque foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo importado, São de Boris Volkening. E o professor Ariano nunca nem sequer tinha visto um vídeo São de Boris Volkening. Agora me diga que respeito um estudante pode ter por um professor que nunca nem sequer viu um vídeo São de Boris Volkening. Aí eu me acovardei, eu já não tinha ido à Disney, ele sabia. Um amigo meu foi passar um tempo na Suíça. Aí fez amizade lá com um casal suíço. O dono da casa disse um dia a ele, disse: Miguel, ele chama-se Miguel, eu aniversario no sábado, vá lá em casa. Ele disse: vou fazer toda a força para chegar aqui. Outra coisa que eu acho ótimo, o povo brasileiro diz que o brasileiro quando diz eu vou, vai ou não. Mas quando diz eu vou fazer toda a força para chegar, pode ser certeza que não vai, não é? Não é? Eu faço isso demais. Olha, eu vou fazer tudo para ir. Foi bem. Aí ele disse: eu vou fazer tudo para ir. Aí não foi. Não foi. Quando foi uns 5 dias depois, encontrou o amigo. O amigo disse: você não foi ao meu aniversário? Ele disse: não recebeu meu telegrama, não. O suíço disse: como é, rapaz? Você me passou um telegrama? Ele disse: passei. O suíço processou o correio, descobriu que ele estava mentindo. E ele se mudou para a Itália. Envergonhado, ele disse: eu vou para a Itália, um país desse eu não fico. Tenho um amigo espanhol que ele vive quebrando as cristas comigo, porque ele diz que espanhol é mais bonito que português, e eu digo que é o contrário, português é mais bonito. Ele disse para mim: português é espanhol sem ossos. Aí eu disse a ele: você deixa de conversa, que espanhol é uma língua que tem sílaba demais nas palavras e palavras demais nas frases. E repare se não é mesmo. Em português, manhã, em espanhol, manhã, lá tem mais uma sílaba. Desespero, desesperação. Aquele vestido que as mulheres usam, tomara que caia, né? Eu disse em espanhol: é plaza Dios que venga abajo. Aquele insulto grande é hijo de una muchacha que se ha olvidado de los consejos de su madre. Veja bem o absurdo que é inglês. Se eu mostrar isso aqui ao analfabeto mais ignorante, eu digo: o que é isso? Ele diz: é um copo. Mas em inglês não é não. Em inglês é glass. Agora me diga, isso tem jeito de glass? Principalmente porque, além do mais, é uma língua pobre, o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então, essa aqui eu vou dizer um glass de plástico. Um vidro de plástico, né? E se for de vidro, eu vou dizer um glass de glass. Não é? Aqui, embora isso é lá língua, tem que livro. Graças a Deus eu nasci num país que fala português. Em arte não existe nada pior do que gosto médio. Mau gosto é melhor do que gosto médio. Existem gênios que têm mau gosto. Shakespeare tinha mau gosto. É um sacrilégio dizer isso, mas é verdade. Não sei se vocês se lembram. Em Romeu e Julieta tem um verso. Ele não pode ser pior, não. Repare que coisa horrorosa. Romeu diz assim: ah, meu Deus, que saudade. Eu queria ser uma mosca para pousar nos lábios de Rosalina. Pode haver coisa pior. Que imagem horrorosa, não é?
até anti-higiene, queria ser uma moça. Eu do mau gosto tremendo, não é? A gente na minha casa me jogar coisa na cara, eu tenho um azar para isso, da peste, não sei se acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, aperrear ninguém, para converter ninguém a coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa um. Outro dia chegou, repare que sujeito inconveniente, ele sabe que eu sou escritor. Chegou na minha casa e disse: eu soube que você está escrevendo um livro, uma coisa muito espantosa, é um escritor. Eu digo: estou. Aí ele disse: rapaz, isso está ultrapassado. Eu digo: ultrapassado por quê? Ele disse: porque o computador. Eu digo: olha, pode estar ultrapassado, mas enquanto existir gente como eu gosto de ler, e gosto de ler livro, e eu só gosto de ler deitado, e eu não vou ficar embolando com o computador na cama não, porque não dá, é muito inconveniente, não é verdade? A primeira coisa que ela disse foi o seguinte: ela disse: você nasceu no mês de junho, não foi? Eu disse: foi. Ela disse: em que dia? Eu disse: 16. Ela disse: signo de Gêmeos. Você sabe que todo mundo que nasce no signo de Gêmeos tem duas caras? Ela me acusou de falsidade. Para que moça bem educada. Aí eu disse: e você acha que se eu tivesse duas caras eu usava essa? Liguei a televisão outro dia e tive a pouca sorte. Quando eu liguei, apareceu uma tal de uma banda Calypso. Olha, eu vou dizer uma coisa: o negócio é o seguinte: se você quiser me conquistar, você tem que suar. Se você quiser me conquistar, você tem que balançar. Se você quiser me conquistar, você tem que rebolar. Uou, 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 uou. O Chimbinha é um guitarrista genial. Olha, eu vou dizer uma coisa: eu sou um escritor brasileiro. Meu material de trabalho é a língua portuguesa. Então, se você gasta um adjetivo genial, se você gasta com Chimbinha, o que é que eu vou dizer de Beethoven? Aí, meu neto chegou junto de mim, meu neto mais velho: vovô, você não perca tempo falando mal da banda Calypso, não, porque tem coisa muito pior. Quer que eu lhe mostre? Não, que imagina. Pior do que isso, eu sei lá se isso é contagioso, pode pegar. O tempo da ditadura militar também tinha umas histórias ótimas. Um deles tinha fama de burro. Disseram que ele viajou um dia para a Europa e foi viajar de trem. E ele estava no mesmo vagão com Picasso e com Stravinsky. Foram passar a fronteira da Espanha para a França, todos os três estavam sem documentos. Aí foram presos. Aí Picasso disse: olha, não me prendam não, porque eu sou o pintor Picasso. Então prove. Me deu aí uma folha de papel e uma caneta, né? Ele aí desenhou uma tourada assim rapidamente. Aí olharam e disseram: é Picasso mesmo, pode ir, está solto. Aí Stravinsky disse: por isso não, porque eu sou o grande compositor Stravinsky. Desprove, traçou uma pauta assim, botou as primeiras notas da suíte Petrústica, daquela grande música de Stravinsky, muito conhecida. Aí disseram: é Stravinsky mesmo. Então me solta, porque eu sou o presidente do Brasil. Então prove. Ele aí sentou-se numa cadeira, pensou 40 minutos. Aí disse: não me ocorre nada. Aí disseram: pode soltar, é ele mesmo. E a minha cidade, no sertão da Paraíba, é bem pequenininha, Taperoá. Desenrolação de quase todos os trabalhos que eu escrevo. Como toda cidade pequena do interior, nós temos lá o bêbado oficial, o doido oficial, o herege. Pois bem, o doido oficial chama-se Manuel Bento. Um dia, mais ou menos na época de outubro ou novembro, seca danada no sertão do Cariri, que é o meu, um sol de meio-dia, Manuel Bento estava diante de um muro bem comprido que tem lá, e com o vidro encostado no muro, ouvindo assim, escutando atentamente. Aí passou uma pessoa, imitou, ficou também. Daqui a pouco tinha umas 5 ou 6 pessoas, todas, como disse: realmente eu não estou ouvindo nada. Ele disse: desde manhã que está assim. Meu pai governou a Paraíba de 1924 a 1928. Meu pai, como governador,
construiu um hospício. E no dia da inauguração, ele muito orgulhoso da obra que tinha feito, meu pai chegou lá, os médicos todos de branco, entraram os doidos com os carros de mão que tinham sido adquiridos pelo governo para iniciar a tal psicoterapia pelo trabalho. E um dos doidos estava com o carro de mão de cabeça para baixo. Aí papai chamou e disse, olha, não é assim não que se carrega, é assim. Ele disse, eu sei, doutor, mas se eu sei assim, eles botam pedra dentro para eu carregar. Outro dia eu fui ver um espetáculo do ator cômico. Eu não dei uma risada. Ele só fazia dizer palavrão. Eu não gosto, não. Eu só gosto de obscenidade quando é dito com inteligência. Pois bem, outro dia eu fui assistir um pastoril. Daqui, nosso. O sujeito fez uma coisa ótima. Foi apresentar as pastoras. Aí disse, está aqui 5 pastoras. Pata, Peta, Pita, Pota e Creusa. Assim eu gosto, não é? Não diz a vulgaridade e a gente... Tem um amigo francês, ele disse, Ariano, eu conheço vários povos do mundo. O povo brasileiro é o único que zomba de si mesmo. E mesmo, não é? A gente tira brincadeira até com a desgraça do Brasil. Pois bem, eu achei genial. No dia que a gente perdeu tudo, lascou tudo, aí apareceu nessas coisas que tem agora, que eu não sei bem o nome, Google. Um camarada fez um verso que eu achei uma maravilha. Ele disse, a Alemanha bebe cerveja, o Brasil bebe pitu. A Alemanha toma na taça, o Brasil toma na rima. Uma vez um jornalista me perguntou se dos meus 2 personagens mais conhecidos, se eu me identificava mais com o João Grilo. Eu disse, é nada, é com o Chicó, com aquelas mentiras dele. Eu me identifico muito mais. Astúcia eu não tenho nenhuma. Mas na minha vida não me acontece nada. Eu não sei se vocês já notaram, tudo o que é ruim de passar é bom de contar. E tudo o que é bom de passar é ruim de contar. Se a vida de vocês, nesse ano agora, foi toda boa, experimente contar a um amigo. Vocês dizem, olha, no dia 1º de janeiro foi ótimo. No dia 2 de janeiro foi melhor ainda. No dia 3, tranquilo. Ele só aguenta até o dia 4. Tá certo? Agora, se vocês passarem por uma situação difícil, vocês vão ver que é bom de contar. Eu não gosto do mentiroso que mente para prejudicar os outros, é evidente. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Como nós, escritores, ele não se sente satisfeito com o real, ele cria outro universo, não é? Eu falo sempre dessa história. Lá no Recife, tem um mentiroso agora que eu estou cultivando, porque vocês vejam coisa maravilhosa. Ele disse a mim que o pai dele era o maior produtor de mel de abelha do estado de Pernambuco. Ele disse, porque ele conseguiu fazer um mestiço de abelha com vagalume. E os mestiços trabalham de dia e de noite, à luz das velas. Maravilha, né? Não existe não, mas devia existir. Ele aí inventa, não é? Eu confesso a vocês, eu minto por necessidade. Eu minto. Não é uma coisa que prejudique ninguém, não. Eu recebo muita carta. E eu não tenho tempo de responder a tudo, não. Eu estou com 84 anos. Não? Ainda tenho um livro para escrever, não dá tempo, não. Aí eu encontro, às vezes, com as pessoas. Recebeu minha carta, eu digo, recebi e respondi. Mentira. Aí, olha, quando eu encontro meus amigos, que eu digo que recebi e respondi a carta, eles sabem que eu estou mentindo. Eu sei que eles sabem que eu estou mentindo. Eles sabem que eu sei que eles sabem que eu estou mentindo. Mas ele é brasileiro como eu. Ele sabe que o que eu estou dizendo é o seguinte: eu não respondi não, mas eu gostaria muito de ter respondido, porque eu gosto muito de você. Estou dando na vida com essa reforma. E querem me obrigar a escrever de um jeito. Olha, eu já passei por 4 reformas. 4 reformas da língua portuguesa. Isso é um absurdo. O francês só teve uma reforma no século XVIII. Até que um dia eu me rebelei. Eu abri uma enciclopédia, estava meu nome escrito lá com C cedilha.
fui procurar Aurélio, que era um dos autores principais da reforma, Aurélio Buarque. Eu digo, Aurélio, que negócio é esse, rapaz? Ele disse, não, é porque o seu nome é indígena e os nomes indígenas se escrevem com C cedilha. Eu digo, quem decidiu isso? Os índios não tinham nem língua escrita, como é que você sabe? Que quando ele disse Suassuna era com C cedilha e não com 2 S. Não, não senhor, Suassuna com C cedilha parece marca de cobra. Não parece, né? Jararaca, Cascavel, Suassuna. Outro dia eu fui dar uma aula no colégio, cheguei lá, estava uma faixa. No dia do estudante, o colégio tal oferece a seus alunos uma aula show do professor Ariano Suassuna. Eu não dou aula show não, eu dou aula espetáculo. Na minha terra, show é uma interjeição de espantar galinha. Tá certo? O maior filósofo alemão do século XVIII foi Kant. Quem já ouviu falar aqui em Kant? Tinha cerca de 2.000 estudantes lá, praticamente os 2.000. Aí eu disse, o maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, que é o mesmo século de Kant, foi Matias Aires. Quem foi que já ouviu falar dele aqui? Só um estudante levantou a mão. Eu disse, vocês estão vendo? Matias Aires, o maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, era brasileiro e paulista. Enquanto todos vocês já tinham ouvido falar em Kant, só aquele companheiro ali ouviu falar em Matias Aires. Aí eu perguntei a ele, você ouviu falar de Matias Aires como? Você leu alguma coisa dele ou ouviu falar em classe? Ele disse, não senhor, é porque eu moro numa rua que tem o nome dele. A gente ri, mas isso é uma história triste, não é? O que está por trás disso quer dizer, a gente desconhece a cultura do nosso país. Já fiz muita coisa nessa vida, até advogado eu já fui. Que me perdoe se tiver aqui alguém que é advogado ou que tem vocação para direito. Não leve a mal que eu vou dizer, não. Eu estou falando do problema pessoal. No meu tempo só tinha 3 opções: medicina, direito e engenharia. Quem era bom em conta de somar ia ser engenheiro. Não é o meu caso. Eu faço uma conta de somar 4 vezes, dá 4 resultados errados. Cada um diferente do outro. Quem gostava de abrir barriga de lagartixa de manhã ia ser médico. Não gosto. E quem não dava para nada ia fazer direito. Meu caso. Um dia eu estava no escritório do Dr. Murilo Guimarães, aí tocou o telefone, eu atendi. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Ele disse, desculpe, não é para ir não. Aí eu disse, meu Deus, ele queria falar com o doutor Murilo, fiquei com aquela agonia na cabeça. Aí tocou o telefone de novo, eu atendi. Ele disse, quem fala? Eu disse, Murilo Guimarães. Ele disse, como vai você, Murilo? Eu disse, eu não sou o doutor Murilo, não. Ele disse, e por que é que diz que é? Eu disse, porque quando eu digo meu nome, o senhor desliga. Aí ele disse, vai chamar Murilo. Doutor Murilo não está, não. Ele disse, e ele demora? Eu disse, eu acho que demora. Ele foi para a Europa. Ele disse, e por que o senhor não disse logo? Eu disse, porque o senhor não perguntou. Uma vez no hospício cruzaram 2 doidos. E um virou-se para o outro e disse, cadê a continência? O outro disse, continência por quê? Por que é que eu vou fazer continência para você? Ele disse, porque eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. O outro disse, deixa de tua conversa, rapaz, tu és lá o imperador Napoleão. Quem foi que te nomeou imperador Napoleão? Ele disse, Jesus Cristo. O outro disse, eu? Eram 2 cegos. Um era muito forte, mas era cego dos 2 olhos. O outro tinha um olho bom, mas era quase paralítico. Aí um dia um convidou o outro, disse, vamos dar um passeio de bote. O outro disse, tá doido, rapaz, a gente desse jeito. Ele disse, não, você que é forte, rema, e eu que tenho um olho, eu vou ali no leme, né? Aí ele, tá certo, então vamos. Aí no domingo saíram no bote, o forte remando, e o que tinha o olho lá. Quando ele já estava longe da praia, o cego forte deu uma puxada no remo
o remo escapuliu e furou o único olho bom. Aí quando furou o olho bom, ele disse assim, pronto. Quando ele disse pronto, o outro pessoa que tinha chegado desembarcou. Agora, vocês me digam por que é que a gente acha graça numa história desgraçada dessa. É uma história horrorosa, não é? Só tem catástrofe. Eu sou muito contra as pessoas falarem mal dos outros pela frente. Eu acho que é uma falta de educação muito grande, não é? Falar mal pela frente constrange quem ouve, constrange quem fala. Não custa nada a gente esperar um pouco, as pessoas dão as costas. Eu estava escrevendo o Alta Compadecida, eu fui visitado por um desses que querem me converter. Ele chegou e disse, ouvi falar que você estava fazendo uma peça de teatro. Eu disse, estou. Ele disse, e como é? É o seguinte, eu peguei 3 folhetos da literatura de cordel. O primeiro chamado O Enterro do Cachorro. O segundo, O Cavalo que Defecava Dinheiro. E o terceiro, O Castigo da Soberba. E me baseei neles para fazer uma peça. Ele disse, e a ação se passa aonde? Eu disse, no sertão da Paraíba. Ele disse, tem seca? Eu disse, tem. Tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso não. Azar meu, né? Se não aguentar, é um assunto que está me interessando, é esse aí. Bom, a mim ninguém me enrola não, eu sou um sertanejo, tenho os olhos abertos para ser besteira todinha. Qual é o nome dos personagens principais? Ele disse Chicó e João Grilo. Ele disse Chicó, rapaz, não faça isso não. Me diga uma coisa, como é que vão traduzir isso? Eu sei lá, rapaz. Eu disse, olha, eu gosto muito do romance russo. Eu decoro aqueles nomes, não é? Rodion Romanovich, Raskolnikov. Eu decoro tudinho. Na França, João Grilo chama-se Jean Griot. E nos Estados Unidos, John Cricket. Horrível. Eu só conheço 2 tipos de viagem de avião. As tediosas e as fatais. Avião é uma coisa tão ruim que a gente reza para a viagem ser tediosa. Que viagem é agorenta, não é? Eu, quando me sento, a primeira coisa que eu olho é aquela frase horrorosa, para flutuar, use o assento da poltrona. Mas que agora? Eu não vim para cá nadar, não. Quando eu cheguei no Rio, o último avião que eu ia tomar, eu tomei. Quando eu entrei, me sentei, lá estava lá a frase de agouro, para flutuar. Aí eu tirei a vista, botei a poltrona para trás assim. Quando eu olhei para cima, sabe o que tinha escrito? Bolsa para sobreviver na selva. Cômico é uma arte do feio, do desarmonioso. A caricatura é uma arte do cômico, porque é uma arte do feio. Tanto que é muito difícil caricaturar uma mulher bonita. Agora eu, coitado, eu já fui caricaturado de todas as maneiras, se vocês possam imaginar. Eu tenho uma coleção de caricatura em casa. E uma vez, inclusive, eu passei por uma decepção danada. Eu estava dando aula no curso de arquitetura. Aí um aluno me fez uma caricatura minha. E ficou muito boa. Quando terminou a aula, ele me deu. Aí eu levei para casa. Cheguei lá e disse, olha, o meu aluno hoje fez essa caricatura minha. Veja como está boa. Aí eu tenho uma filha que é carne de pescoço, Isabel. Aí ela pegou assim, papai, isso é uma caricatura não, é um retrato. As modas vêm e passam. Tem umas certas vantagens de ter 82 anos. Porque há uns 10 anos atrás, ou 20, vinha gente me jogar na cara, um pensador canadense, mas nem ouvi mais falar no nome. Um tal de McLuhan, Marshall McLuhan. Eu já acho antipático o nome da... Bom, chegou lá. Aí vieram dizer que eu parasse de escrever, porque Marshall McLuhan tinha provado que a televisão tinha tornado o livro ultrapassado. Eu disse, e você tomou conhecimento das teorias de McLuhan? Como? Ele disse, não, ele escreveu um livro. Então, eu disse, como é, rapaz? Esse eu não levo a sério, não. Me desculpe, o senhor que para dizer que o livro está ultrapassado, escreve um livro, porque ele não sustentou num programa de televisão, né? É porque ele sabe que a televisão é efêmera e o livro fica, se prestar. Um adepto do avionismo foi lá na minha casa, mas eu soube, você vai daqui para a Bahia de carro e vou. Você sabe que hoje, estatisticamente está provado que dá mais desastre
de carro do que de avião. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Disraeli, primeiro-ministro inglês da Rainha Vitória, Disraeli foi um dos homens mais inteligentes da época dele. E ele dizia que tem 3 tipos de mentira. A mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Eu quero saber o seguinte, estatisticamente está certo, pode dar mais desastre de carro do que de avião. Eu quero saber o seguinte, pegue 50 desastres de avião e 50 de carro e veja quem foi que teve mais sobrevivente. Não é? E aí não ficou satisfeito não, disse, mas rapaz, você vai aí num carro, nessas estradas, o carro cai num buraco, você é capaz de morrer. Aí eu disse, pior é avião, para onde ele vai o buraco acompanha. Falou lá mal do governo e disse, quanto ao secretário Ariano Suassuna, sobrou para mim. Ele é apenas um secretário figurativo. Eu dei aula nos municípios do litoral, da Zona da Mata, do Agreste, até o Alto Sertão. E o miserável veio dizer que eu sou um secretário figurativo. Eu, como sertanejo, eu sou muito vingativo. Lá no sertão da Paraíba, minha terra, se diz que sertanejo guarda a raiva em pé de pote para ela crescer todo dia, com a umidade. Aí eu estava no teatro, quando ele entrou, ele feito o Judas Iscariotes, eu não estou me comparando com o Nosso Senhor não, mas ele pode ser comparado com Judas, porque ele se diz meu amigo, e veio com essa história, ergueu teatralmente os braços assim, e disse, querido Ariano, como vai? Eu disse, figurando. Ele aí perdeu um pouco assim a graça e disse, você não sabe com que carinho eu disse aquilo. Aí eu disse, eu imagino como não é você quando fala com raiva. O dia mais importante da minha vida, e eu disse que não teria dúvida de escolher 6 de janeiro de 1948, porque foi nessa data que eu pedi Zélia em casamento. E esse foi o dia que praticamente mudou minha vida toda, inclusive eu que vivia com a tendência para a tragédia, todas as minhas peças anteriores a Zélia são trágicas. E Zélia foi quem permitiu a irrupção em minha vida do galope do sonho e do riso a cavalo. Eu tive a impressão que meu coração e meu sangue se desataram, se abriram para o mundo, e inclusive para a alegria do mundo. Eu vinha numa rua que tem lá no Recife chamada Rua Nova. Quando eu olhei, a rua estava toda iluminada. Era ela, com esses olhos agateados dela, estava iluminando a rua toda. Aí eu fiquei encantado. Eu cheguei em casa, eu disse à minha irmã Germana, eu disse, hoje, na Rua Nova, uma galeguinha maravilhosa, linda, olhou para mim com cara de alma que está pedindo reza. Aí eu me aproximei dela, Zélia, ela se incomoda de me conhecer assim, sem ninguém nos apresentar. Ela disse, não, ela era meio atiradinha também. Aí depois, ela me mandou convidar para eu ir para uma festa. Aí lá dançamos a noite todinha e foi aí que começamos a namorar. Era o dia 20 de agosto de 1947. E até hoje não acabou, nem vai acabar, nunca. Foi amor para o resto da vida. Existiram no século XX 2 físicos, um chamado Rutherford, o outro chamado Bohr. Ele pegou a guitarra assim para me mostrar, aí pegou, começou. Modelos atômicos, Rutherford, Bohr. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Modelos atômicos. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Rutherford, Bohr.